assim, me fala cada coisa no coração muito forte. E certamente isso é para ajudar, né? Lá em 1 Samuel, estou com a imagem aqui um pouco estranha, mas vai dar. Em 1 Samuel, se não me falha a memória, é capítulo 8, Samuel, lá no capítulo 8. As pessoas podem até dizer assim, isso é loucura. Não, não é loucura, não. Você só entende que é verdade quando acontece, aí é complicado. Presta atenção. Lá no capítulo 8, os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. O que é isso, pastor? Me explica. Às vezes você não aceita mais a Bíblia Sagrada, as Escrituras, porque você vive um estilo de vida que você sabe que está errado, é pecado, mas você não quer que fale. É igual eu quando bebia, quando eu era viciado no alcoolismo, não vinha falar sobre álcool comigo não, porque eu ficava chateado, porque era o que eu queria. Entende? Então, se você viesse me aconselhar sobre álcool, eu ficava bravo. Eu não tinha o dom de xingar, mas eu desviava de você, porque eu estava no vermelho e não era o meu desejo parar. Isso aconteceu aqui com os israelitas. Eles não queriam mais ouvir Samuel. Isso não foi bom para eles. Outra coisa é quando você se adapta só se a igreja estiver cheia. O que tem a igreja cheia? A igreja estava cheia, só um foi curado. Assim mesmo, porque chegou 2 homens de Deus lá, que foi Pedro e João. E pegou aquele coxo que tirava esmola na porta do templo. Só ele foi curado. Eu garanto para você que tinha mais gente ali com problema e não foi curado, porque a Bíblia só fala só deles. Entendeu? Então, tem pessoas que vivem da fantasia. Eu louvo a Deus pelas igrejas que estão cheias. Louvo a Deus por isso. Mas você vai ver, se você for consultar cada um, não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o vizinho, trai, adúltero, mente, é só aquilo mesmo. O máximo que eles fazem é dizimar. Quando dizimam, o povo está iludido. Ninguém se fala no Espírito Santo, não são batizados, nem sabem o que é Espírito Santo, por mais que você fale. Não entende nada sobre Deus, entende sobre igreja. Entendeu? Então a igreja que prega dá até sono. Agora a igreja que é pula-pula, poxa, olha, hoje foi tremendo. E às vezes xinga a mãe de tudo quanto é nome, não fala com a mãe, é imoral, e aí? Já a palavra não, a palavra ela é Jesus. Hoje eu estava conversando com a minha neta mais velha, falando sobre isso. É verdade, vô. Estava explicando essas coisas para ela, disse, é isso mesmo, vô. A Grace, inclusive um abraço para a Grace. Oi, Fabiola. Então diz aqui, e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel,
e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo, fizeram uma bagunça tremenda. A avareza é aquela pessoa pão duro que não dá nada a ninguém, nem a Deus dizima. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, quer dizer, poxa, eu não sirvo. Pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse: Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, Samuel. Mais ou menos assim, eles são rebeldes mesmo. Não deixe isso para o coração, não. Fica tranquilo, deixa. Sabe por quê? Pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Entendeu? O negócio não é com você, Samuel. O negócio é comigo. Eles não querem que eu domine eles, que eu guarde eles, que eu ensine a eles. Então não deixe isso ir para o coração, não. Mas, conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Avisa para ele qual será o costume do rei que vai reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará, qual é o primeiro passo? Os vossos filhos. Ele vai começar a mexer com os filhos de vocês. Isso aqui é sério. Tá? E os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Já imaginou, irmão? Seus filhos trabalhando no lugar do burro, puxando charrete por aí, disparado aí. Que coisa, hein? E os porá por príncipe de milhares e por cinquentenário, e para que lavem as suas lavouras e ceguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, só coisa pesada. E tomará o melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e os seus criados. Esse é o resultado das pessoas
que não aceitam mais a palavra de Deus. Ah, não falo com ele, é isso mesmo, que se dane. Tem gente que diz até assim, se eu for para o inferno, lasca. Não tem ideia do que está falando. Não tem ideia do que está falando. Eu tinha meus, não sei se era na época, se eu tinha 10, 11 anos, devia ter por aí. Quando em Niterói, eu morava, a casa que eu morava ficava de frente para o circo que tinha em Niterói. Tinha um circo ali na saída da ponte, isso há muitos anos atrás, perto da onde era o antigo mercado municipal de Niterói. E aquele circo pegou fogo. Tá? E eu vi o circo queimando. Eu tenho esse registro aqui na minha mente. Morreu muita gente queimada. Eu ainda tenho amigos que estão vivos que têm cicatriz. Que era criança na época também, foi lá assistir lá o espetáculo e foi queimado também, mas viveu. Os pais morreram, né? Se perguntar como é a sensação de estar sendo queimado. Morreu muita gente pisoteada pelo pé do elefante, mas também o elefante abriu buraco onde ainda salvou muita gente. Teve que fazer vala para enterrar as pessoas. Não tinha como fazer velório. O caminhão da prefeitura de Niterói carregava defuntos para enterrar. Abriu vala e não tinha como. Que o fogo matou. Porque somos carne. Nossa carne não aguenta fogo. Agora o espírito, ele é imortal. Mesmo que a pessoa, depois que a pessoa morre, se ela quiser morrer de novo, não dá. Porque espírito não morre. Então, ela vai ficar para sempre dentro de um lago que arde com fogo e enxofre, por virar as costas à palavra de Deus. É muito grave, isso é muito sério. Muito sério. Então, eles aqui não queriam que Deus reinasse sobre ele. E o Samuel ficou até meio ofendido, né? Samuel, ó Deus, e tal. Deus, não, Samuel, não é com você não. Quando Ananias mentiu para Pedro, Pedro disse o que para ele? Você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Quando você rejeita a pregação de um pregador, você não está rejeitando o pregador, você está rejeitando a Deus. Isso tem preço. E nenhuma semente boa dá o fruto na hora, como também nenhuma semente maligna. Vai dar um tempo, vai germinar, depois aparece o fruto. Entendeu? Então, planta coisa boa para você colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Entendeu? Então, eles aqui botaram os filhos em sacrifício por virar as costas à palavra de Deus. Porque tudo, gente, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, tudo é vaidade. É como eu cismo aqui, consegui um dinheiro aqui, vou lá comprar um cordão de ouro de 8 quilos. O que é que muda em mim? Nada. Vou comprar um carrão do ano, o que é que muda em mim? Nada. Entendeu? A única coisa que você vai ver diferente é o carro, o ouro, ou uma roupa diferente, mais nada. Você continua a mesma pessoa. Você pode botar aí uma cuia de ouro, um chapéu de ouro, se você é o Severino, sempre será Severino. Por isso que Jesus orientou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Se você aprende com Jesus,
você terá sucesso na sua vida. Gente, não é fácil, mas não é impossível. Você tem que querer. Você tem que querer. As coisas funcionam assim. Entendeu? Tudo é pela vaidade. Até casamentos, batizado. Ah, eu queria ser batizado por fulano. Vai lá para fulano te batizar. Ah, queria tanto que fulano que me casasse. Vai lá, fulano que te case. Eu, como pastor, eu quero obedecer a Deus, mas preferência eu não tenho nenhuma. Isso mexe comigo. Eu até prefiro que... É triste você fazer uma coisa que não está no seu coração. É igual casamento. Eu vou casar com o Juvenal, mas você ama Juvenal? Então você vai ter uma vida constrangida por você estar com uma pessoa que você não ama. Então tudo tem que ser de acordo com o que você deseja. Se o que você deseja é mal, Deus não vai impedir você, não, fica à vontade. Há uma passagem na Bíblia, vamos lá em Gênesis, acho que é 3. Olha isso aqui. Gênesis 3. Acharam? Gênesis 3, 22. Acharam? O Senhor falou assim, Então disse o Senhor Deus, o que Deus falou? Eis que o homem é como um de nós. Eis que o homem é como um de nós. Este homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Nós sabemos o bem e o mal, por isso que o Senhor não interferiu no enforcamento de Judas. Era o desejo dele. Entendeu? Ele não, e nem obrigou Corá, Datã, Abirão, não, vocês têm que obedecer o Moisés. Não, Moisés, sai daí que eu vou acabar com tudo. Não, mas e o povo? Então tira o povo daí. Tirou o povo, foi Corá, Datã, Abirão, foi tudo para o inferno. Gente, nós raciocinamos, nós fazemos nossas escolhas. É como você, pastor, eu não vou mais vir para essa igreja, não. Eu agora vou para outra. Deus abençoe, vai na paz de Jesus. É melhor que você vá do que você ficar pecando, mentindo. Né? É assim que funciona. Teve uma pessoa que disse, pastor, o senhor não leva mal não, mas eu estou indo para outra igreja, que eu vou passar a tocar lá. Diz que Deus abençoe, meu irmão. Oxa, vai com Deus. Se é Deus que está no local, Ele vai mandar outros. E outros vieram. O louvor, gente, não é para pastor, não é para homem, não é para membro de igreja. O louvor é para Deus. Se não é para Deus, você é um artista aí. É igual você subir no palanque na praça e ficar cantando para o pessoal que passa na rua. Mas se é para Deus, a coisa tem que ser santa. É assim que funciona. Seja santo, porque eu sou santo. Houve uma época aí que o louvor estava incomodando os vizinhos, o vizinho pediu para parar, paramos. Acabou os cultos? Não, poxa, maravilha, irmão, a gente canta com palma, hein? Até que Deus vai mandar gente séria
e a gente começa um trabalho perfeito. Amém? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o Mateus. Vamos lá no livro de Mateus. Então aqui você aprendeu essa parte. Deus falou que o homem é como um de nós, sabendo bem e o... Então, Deus não interfere na sua escolha. É para casamento, é para trabalhar, Deus não interfere. Uma vez um irmão pediu que eu orasse para ele conseguir um emprego. Ah, pastor, já estou um tempo desempregado, eu tenho família. Eu oro, irmão. Aí eu orei e falei, agora você aguarda que Deus vai abrir a porta. Aí veio ele correndo 2 dias depois, pastor, consegui um emprego. Aonde? Aí ele falou onde que era, eu falei, ó, esse emprego não é de Deus não. Não, pastor, foi Deus que mandou, eu orei também. Vai. O seu é de Deus, tá? O seu é de Deus. Aí, tá bom. Irmão, não vou falar o nome. Ele pegou um pátio para varrer, sozinho. Vou exagerar não. Um pátio quase daqui no Vianense. E um sol, irmão. Aí veio ele falar comigo, pastor, eu não vou aguentar não. Olha, é muita escravidão, pastor. E às vezes eu tenho que pegar pneu lá que eu não aguento. Eu falei o que para você? Esse emprego não é de Deus, não foi isso que Deus mandou para você. Falei para você ter paciência, espera que Deus vai dar o emprego. Aí apareceu um outro, o pastor apareceu, esse é de Deus, pode ir. Está lá até hoje, já vai para 5 ou 6 anos aí. Então a gente tem que prestar atenção nas coisas de Deus, não é assim de qualquer jeito. E nem eu que sou revelador, tá? Eu sou apenas um porta-voz de Deus. Amém? E com frutos, né? Com frutos. Não é? Eu não conto só. Eu não falo só sobre Jesus. Eu tenho mostrado Jesus. Glória a Deus. Aqui no livro de Mateus, aqui, Mateus, eu acho que é lá na casa dos 20. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Acho que é 21, Francisco. Não é 21. Presta atenção. Mateus estava numa coletoria, ele era coletor de impostos. Mateus trabalhava, ele era coletor de impostos. E Jesus passou nessa coletoria, olhou para Mateus e diz, vem e segue-me. Ele fez o quê? Seguiu Jesus. Ele deixou a coletoria porque ele foi chamado por Jesus. Entendeu? Vem e segue. Nós não temos um registro na Bíblia
de que todos que Jesus chamou morreu de fome. Porque quem segue Jesus não arranjou emprego. Você apenas assumiu um ministério, um chamado. Entendeu isso? Pedro, isso já é lá na pesca maravilhosa, que é Lucas, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Lucas 5. Então não existe, fulano é vagabundo. Não existe isso. Eu deixei 2 empregos, fora as coisinhas que eu fazia por fora, para servir a Jesus, com a casa cheia de filhos. Entendeu isso? Isso chama-se consagrado a Deus. É quando você só vive para Deus. Deu para você entender isso? Eu em 2003, 2004, por aí, você sabia que eu tentei arranjar um emprego? Quem me levou foi o pastor Mozart, na Queiroz Galvão. E até passei nos testes, mas era o que Deus queria? Não. O que aconteceu? Me deram um Volvo de 2 caixas para fazer teste em Caxias. Eu rodei com um caminhão lá em Caxias e tal, voltei, olha, você dirige bem, me dá seus documentos, deu os documentos. Aí foi lá para dentro do departamento pessoal com meus documentos, daqui a pouco ele voltou, coçando a cabeça, rapaz, olha, você é o motorista que eu preciso para viajar comigo, com esse caminhão para o Paraná. Era um caminhão trucado, mas a sua habilitação é C. Não pode dirigir trucado pela lei. Por isso eu não posso ficar com você. Mas eu sabia que era Deus. E quando Deus te chama, não tem volta aí. Quando Deus te chama, não tem volta. Entendeu? Então a pesca maravilhosa, vamos ver aqui. E aconteceu que, apertando a multidão, para fazer o quê? Olha que bonito. Fala, filho. Não, é Lucas 5 agora. Lucas 5. Versículo 1, do versículo 1 em diante. Capítulo é 5. Lucas. Achou? Gostei disso, viu? A pessoa que é interessada na palavra, está onde? Fala aí, isso aqui é bonito, hein? Então, achou, filhão? Achou? Olha aqui. E aconteceu que, apertando a multidão, para fazer o quê? Ouvir. Faça uma ideia, um quase subindo em cima do outro, para ouvir. E ele estava ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, como eu estou aqui, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que os fossem ajudar, tanto que ele pegou sobre a palavra de Deus.
E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Quer dizer, o Senhor se afasta de mim. Eu não mereço a tua visita, eu não mereço que o Senhor esteja junto de mim. Eu sou um homem pecador. Ele reconheceu, diante da santidade de Jesus, o quanto ele era sujo. E tem gente que não percebe essas coisas. Mas, pois que o Espírito se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa, eu pulei aqui, porque o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Gente, sem Jesus eu não consegui nada disso, mas agora, olha, eu tenho experiência de mar, sei onde está o peixe, mas impressionante. Hoje, pelo meu conhecimento, não tinha como pegar peixe. Mas ele diz: faz ao mar alto. Eu nunca vi ele pescando. E olha o que aconteceu. Então, por causa, eu vou repetir o 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás o quê? Pescador de homens. E levando os barcos para a terra, o que eles fizeram? Deixaram tudo e o seguiram, irmão. Quem tem chamado é assim. Tem uns idiotas aí que dizem: por que o pastor não arruma emprego, né? Engraçado. E pessoas que falam isso, às vezes me ligam de madrugada: pastor, não sabe o que é largar tudo, mas também não pode saber. E a pessoa que não para de pecar, não tem compromisso com Deus, tem que falar besteira mesmo. Uma hora a conta chega. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir. Ajuntava-se muita gente para quê? Para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali o que ele fazia? Orava. Isso todo homem que é de Deus tem que fazer. Se você é de Deus, você tem um tempo para oração. Você reconhece o que é pecado. Ele pode ser ouro em pó, você abre mão. Pode ser ouro em pó, isso é pecado, eu não quero, você abre mão. Eu posso falar isso hoje. Eu posso falar isso hoje. E com muito orgulho. É pecado? Eu não quero. Estou fora disso. E se a pessoa que é de Deus, ela tem um compromisso, ela não é fanática, ela é de Deus. É isso, é diferente. Se é de Deus, você se separe. Glória a Deus. E quando você é de Deus, aprende isso. Às vezes você, meus amigos não me procuram, o Zequinha, que é da igreja, também não gosta de ficar perto de mim. Não se assusta com isso, não. Louve a Deus por isso. Sabe por quê? Quando você é de Deus, as pessoas não querem muita amizade com você, não. Pastor, onde está isso na Bíblia? Atos 5.
Ah, esse cara, o negócio dele é só orar, é Bíblia, é igreja. Acharam? Deus, presta atenção, Ele manda a bênção procurar quem lhe obedece. Claro, você tem que orar, mas tem coisa que você nem orou, Deus manda lá atrás de você. Porque você honra Ele, entendeu isso? Ele manda a bênção lá onde você está. Eu nem estava esperando, de repente, olha, não é a sua fidelidade. Você vê o José do Egito, durante o tempo que ele teve na casa de Potifar, Deus visitava a casa de Potifar, por causa de quem? Por causa de José. José saiu de lá, misericórdia. Por que que deu tudo certo para Faraó? Porque José estava na casa de Faraó e governando. Deus está. Se você é temente a Deus, pode ter certeza que você será visitado. Quando alguma coisa dá errado, procura direitinho que você vai encontrar onde está o erro. Aí desfaz ele, confessa e ó, acaba. Amém? Glória a Deus. Em Atos 5, Atos 5, vamos pegar aqui do versículo 11, diz assim: houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas, que morreu lá Ananias e Safira, né? Que foram lá, mentiram para Deus, pensando que estavam mentindo para Pedro. Então, morreu primeiro Ananias, depois morreu a Safira. E aqui no versículo 11, houve um grande temor. Oh, gente, o negócio é sério. Mentir para um homem de Deus é a pior coisa que... Começou o boato a correr lá. E no versículo 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, presta bem atenção agora aqui, ó, no quanto aos outros. Quanto aos outros, ninguém, como é que é? Ousava juntar-se com eles. Mas o povo tinha um grande estima. Não se envolvia com tudo. Toda hora fica orando, pega a Bíblia. Ah, muito santinho, para mim não dá não. Não gostava. Outra coisa. Quando você é de Deus, você não consegue odiar ninguém, irmão. Você não consegue odiar, você não consegue se vingar. Porque você é de Deus, você tem o Espírito de Deus. Vós sois o templo de Deus, onde Deus, só se Deus não mora em você. Se não mora, você está por conta das trevas, a sua mente é entenebrecida, é uma escuridão terrível, não dá para ver um dedo na frente do nariz. Aí você só se mete, faz coisas que depois a conta vem, faz, a conta vem, faz, a conta vem, aí é um problema. Quando você é de Deus, presta atenção, é coisa até que não, a sua carne esgana, mata, daqui a pouco, nada disso, é diferente. Você tem facilidade de ouvir Deus, facilidade de abrir mão do que está errado, você tem essa facilidade, por isso você pode dizer, eu sou um cidadão dos céus. Glória a Deus. É até aqui que o Pai mandou, tá bom? Vem para cá, vamos orar comigo.
Se alguém trouxe oferta, dízimo do Senhor, fica à vontade em nome de Jesus. Érica Ribeiro, Deus te abençoe, minha jovem. Fabiola, Deus abençoe. É muito fácil você se arrepender quando Deus mora em você. Você se contorce, mas você não erra. Eu não vou fazer, não vou. E glória a Deus, né, Carlos? É desse jeito. Isso, feche os seus olhos. Senhor Deus, hoje, quarta-feira, já é a terceira reunião desta quarta-feira. Eu fiz a primeira, a pastora Conceição fez a segunda, estou aqui fazendo a terceira. E novamente abençoando esse povo que veio agora à noite. E eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, eles levem a bênção em que veio buscar nessa noite, Deus. Que as portas se abram, que os espíritos de enfermidade deixem eles, vá embora, em nome de Jesus, toda mágoa, todo ódio, toda rebeldia, bata em retirada, os espíritos de miséria, que não deixa a pessoa prosperar, que não deixa as portas se abrir, eu estou expulsando em nome de Jesus e declarando a libertação, a cura de todas as pessoas. Agora, Pai, eu peço ao Senhor para transformar esse líquido no teu sangue, ó Deus, onde todos os corações que forem mergulhados ali, como hoje de manhã eu mergulhei o meu, que o milagre seja certo na vida dessa pessoa, que veja a coisa acontecer, em nome de Jesus. E agora, Pai, se algum deles trouxe oferta ou dízimo, que o Senhor receba, em nome de Jesus, lembre da promessa, os que me honram, eu honrarei. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja próspera, seja honrada, para a glória do teu nome. Agora tome em suas mãos a cada um deles, cobre com teu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. Amém? Glória a Deus. Vão na paz de Jesus, que Deus abençoe. Em Vila São Luís, 5 de junho, 5 de julho, na Vila São Luís, vai ter lá a comemoração dos jovens, e eu gostaria muito que você viesse participar. Vem, Érica, também, a Érica Ribeiro, tá? Fabiola, Deus abençoe. Vamos lá, cadê o Anderson? Cadê a turma aí? Deus abençoe. Fiquem na paz, tenham uma ótima noite, em nome de Jesus.